Na última parte da unidade 2, nós concluímos nosso estudo vendo as duas grandes doutrinas ou ensinamentos da Bíblia, a lei e o Evangelho. Na lição que estamos iniciando agora, vamos enfocar especificamente a lei, sintetizada nos 10 mandamentos. Deus entregou os 10 mandamentos a Moisés, gravados em 2 placas de pedra. Comumente, nós dividimos os 10 mandamentos dessa forma. Na primeira placa estão os mandamentos de 1 a 3, e na segunda, os outros 7 mandamentos. Isso faz sentido quando nos damos conta de que os mandamentos estão divididos de acordo com o seu tema principal. Assim, os 3 primeiros referem-se à nossa relação com Deus. Esses 3 mandamentos foram resumidos por Mateus, capítulo 22, versículo 37. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Os últimos 7 mandamentos tratam da nossa relação com o nosso próximo e se encontram resumidos no versículo 39 de Mateus, capítulo 22. Ame os outros como você ama a você mesmo. Após esta breve introdução, vamos começar o nosso estudo dos 10 mandamentos. O primeiro e principal mandamento determina: Não adore outros deuses. Adore somente a mim. Martinho Lutero, no Catecismo Menor, resumiu o significado desse mandamento fundamental, dizendo: Nós devemos temer, amar e confiar em Deus acima de todas as coisas. Deus exige que Ele seja o primeiro em nossas vidas de todas as maneiras. Isto significa, evidentemente, que não devemos orar para ídolos, ou adorar outros deuses, como Buda ou Alá, por exemplo. Isaías, capítulo 42, versículo 8, diz: Eu sou o Deus eterno. Este é o meu nome. E não permito que as imagens recebam o louvor que somente eu mereço. De forma mais sutil, esse mandamento é quebrado por aqueles grupos que usam termos cristãos nos seus cultos, embora não acreditem que Jesus seja o Deus verdadeiro e o único Salvador do mundo. Os Mormons e as Testemunhas de Jeová são os 2 maiores grupos do Brasil que agem assim. Ambos falam muito bem de Jesus, mas numa análise mais profunda, percebe-se que não honram Jesus da mesma forma como tentam honrar o Pai. Em João, capítulo 5, versículo 23, Jesus, condenando tais religiões, diz: A fim de que todos honrem o Filho, do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Toda e qualquer igreja que negar o Deus Trino, como fazem essas religiões, estará quebrando o primeiro mandamento, pois seus membros estarão cultuando um Deus que não é o Deus da Bíblia. No entanto, mesmo que não estejamos orando para ídolos, existem outras maneiras de quebrar o primeiro mandamento. Martinho Lutero resume esse pensamento dizendo que, quando supervalorizamos coisas como dinheiro, lazer, elogios, sexo, nossa família, ou confiamos demais em algumas pessoas, nosso médico, advogado, contador, quase equiparando-os a Deus, também quebramos esse mandamento. Essa é uma forma de idolatria, tanto quanto é orar para uma imagem. Em Efésios, capítulo 5, versículo 5, Deus julga pessoas dizendo: Nenhuma pessoa imoral, indecente ou cobiçosa, porque a cobiça é um tipo de idolatria, jamais receberá a sua parte no reino de Cristo e de Deus. Quando encaramos o assunto dessa maneira, não somos também obrigados a admitir que quebramos o primeiro mandamento? Deus quer que tenhamos temor, amor e confiança nele acima de todas as coisas. O segundo mandamento ensina: Não use o meu nome sem o respeito que ele merece.
Nós devemos temer e amar a Deus de forma a não usar seu nome para amaldiçoar, jurar, mentir, enganar ou ainda usá-lo de modo supersticioso. Devemos, sim, chamar pelo nome de Deus em todo o problema, oração, louvor e para dar graças. Deus exige reverência por seu nome sagrado. Existem pessoas que somente a muito custo conseguem dizer uma frase sem usar uma blasfêmia. Alguém assim, indagado por um pastor, replicou: Pastor, quando eu falo assim, usando o nome de Deus, eu não estou pensando no que digo. É apenas um hábito. Então, o pastor falou: Este é exatamente o problema. Quando você usa o nome de Deus, você deveria fazê-lo intencionalmente, pensando no que diz. Nós não devemos usar o nome de Deus em vão, isto é, para algum propósito sem sentido e vazio. O nome de Deus é para ser usado somente para coisas boas, tais como rezar, louvar e falar a outras pessoas sobre Cristo, o Salvador. Mas não devemos usá-lo para praguejar ou amaldiçoar coisas ou pessoas que nos irritam. Infelizmente, praguejar e jurar falso são coisas tão comuns que vocês até podem achar que não precisam encarar seriamente esse mandamento. Talvez tal ocorra porque nós podemos praguejar e jurar falso que ninguém vai nos pôr na cadeia por isso. No entanto, Deus leva esse mandamento muito a sério. Ele mesmo diz em Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois sou o Eterno, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Em Romanos, capítulo 12, versículo 14, Deus nos diz como ele deseja que seu nome seja usado. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que ele abençoe, e não que amaldiçoe. O mesmo pode ser dito a respeito de juramentos falsos ou frívolos. Levítico, capítulo 19, versículo 12, ensina: Não faça juramentos falsos em meu nome, pois isso é profanar o meu nome. No entanto, quando for necessário, é correto jurar pela glória de Deus e o bem-estar do próximo numa corte de justiça. Porém, jurar sem sentido, de maneira frívola, é totalmente proibido. Por exemplo, nós não gostamos de ver uma criança cruzar os dedos e dizer: Juro por Deus. Parece tão inocente e, no entanto, é usado para esconder, às vezes, uma mentira. Esse mandamento é contrário a algo que, infelizmente, é cada vez mais comum nos dias de hoje. Motivado por seu amor e cuidado, Deus decidiu não nos revelar o nosso futuro. Ele deseja, simplesmente, que confiemos na sua promessa de que em todas as coisas ele trabalha para o bem daqueles que o amam. Além disso, as pessoas, num aumento de descrença, buscam por variados meios descobrir ou influenciar o futuro. Adivinhos, médiums, astrólogos, cartomantes, sessões espíritas são hoje um grande negócio. E talismãs, poções, jogo de búzios e horóscopos tornam-se cada vez mais populares. Mas Deus proibiu expressamente tais práticas. Ele nos diz em Levítico, capítulo 19, versículo 31. Não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isto é pecado, e fará que vocês fiquem impuros. Eu sou o Eterno, o Deus de vocês. No que concerne ao futuro, os cristãos voltam-se confiantes para Deus. Mais uma coisa: a maioria das pessoas que é fisgadas pelo diabo através dessas práticas começa com elas como um passatempo. E aqui vai um pedido. Por favor, nem sequer comecem. É um erro perigoso. O segundo mandamento é quebrado de uma outra maneira. Deus disse que seu nome, na verdade,
inclui todos os ensinamentos da Bíblia, ou seja, tudo o que ele nos disse sobre si mesmo através da sua palavra. Por isso, pregadores que criam seus próprios ensinamentos, passando-os adiante como se fossem a própria palavra divina, estão realmente blasfemando, pecando contra o santo nome de Deus. Deus declara em Jeremias, capítulo 23, versículo 31. Também sou contra esses profetas que falam as suas próprias palavras e afirmam que elas vieram de mim. Finalmente, vocês a disseram, por exemplo, o Pai Nosso, enquanto sua mente estava pensando em outra coisa. Pois usar o seu nome sem estar pensando no que é dito é também tomar o seu nome em vão, ou seja, para um propósito vazio. Assim como a bandeira do Brasil simboliza tudo o que o Brasil significa para nós, também o nome de Deus representa o que ele é e tudo aquilo através do que ele revelou a si mesmo. Assim como nós não vamos usar a bandeira do nosso país para, por exemplo, lustrar os sapatos ou tirar o pó dos móveis, também o nome de Deus não deve ser usado sem pensar ou de uma forma desonrosa. Nós devemos usá-lo apenas para orar, louvar e dar graças. E agora que já temos um pleno entendimento do segundo mandamento, pode mesmo o mais pio dos homens proclamar que nunca quebrou esse mandamento? Guarde o sábado, que é um dia santo. Isto significa que devemos temer e amar a Deus de forma a não desprezar a pregação da sua palavra, mas, ao contrário, encará-la como santa e ouvi-la e aprendê-la com alegria. Sábado significa descanso. Entretanto, para nós cristãos, é importante lembrar que é um descanso para a alma e não para o corpo. Assim sendo, cortar a grama ou lavar o carro após o culto não se caracteriza como violação desse mandamento. Todos nós sabemos como dar descanso ao corpo. É simples. Basta dormir ou relaxar após uma atividade física. Mas o que pode dar repouso para a alma? A mensagem do Evangelho é a resposta. A mensagem do Evangelho nos acalma e reconforta quando nos diz que os nossos pecados estão total e voluntariamente perdoados. Isto se deve ao que Cristo fez por nós, pondo-nos numa correta relação com Deus. A questão é, não é o domingo ou o prédio da igreja que nos proporciona descanso à alma, é o Evangelho. As coisas externas ou aparentes não são os elementos principais. Deus diz em Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Isto quer dizer que nós, cristãos do Novo Testamento, somos livres para adorar em qualquer dia ou em qualquer lugar que escolhermos. O mais importante é participar do culto, congregar-se e encontrar repouso para nossa alma no Evangelho de Jesus Cristo. Se o serviço religioso tiver lugar em outro dia que não o sábado, se realizar no lugar mais humilde de todos, ainda assim, se o Evangelho for pregado, as pessoas encontrarão repouso para sua alma, como Jesus diz. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam de mim, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Por outro lado, vocês podem ouvir o melhor dos oradores numa igreja belíssima, e se o Evangelho não for ensinado, vocês não encontrarão aí o repouso necessário para a alma. Um pastor disse certa vez: ir ao aeroporto não fará de você um avião, mas se você é um avião, você deve estar no aeroporto.
Da mesma forma, ir ao serviço do culto não fará de vocês obrigatoriamente um cristão. No entanto, se vocês forem cristãos, certamente o culto é o lugar onde vão querer estar. Jesus diz em João, capítulo 8, versículo 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. E o rei Davi, no Salmo 26, versículo 8, diz: Ó Deus eterno, eu amo a casa onde vives, o lugar onde a tua glória permanece. Finalmente, Paulo, em Colossenses, capítulo 3, versículo 16, acrescenta: Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções sagradas. Louvem a Deus com corações agradecidos. Assim como o pão é o alimento do corpo, a palavra de Deus é o alimento da alma. Sem isso, a alma morrerá. Então, em vez de desdenhar a palavra de Deus, permanecendo longe dela, o melhor é aprendê-la com alegria. Vamos ouvir e seguir o conselho contido em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Ao contrário, animemos uns aos outros. E ainda mais agora que vocês veem que o dia do Senhor está chegando. Todas as vezes que nós tratamos a palavra de Deus superficialmente ou com indiferença, estaremos quebrando o terceiro mandamento. Quem de nós, no entanto, pode proclamar que seguiu com perfeição a esse mandamento? Vamos proceder agora aos exercícios de revisão e reforço. Na parte anterior, nós vimos os 3 primeiros mandamentos. Voltaremos agora nossa atenção aos outros 7. Lembrem-se de que, enquanto os 3 primeiros mandamentos tratam da nossa relação com Deus, os outros 7 referem-se à vontade de Deus sobre a nossa relação com o próximo. O 4º mandamento diz: Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Isso significa que devemos temer e amar a Deus para não desonrar a nossos pais ou a autoridade de outras pessoas. Mas, ao contrário, devemos a eles honrar, servindo e obedecendo, dando-lhes amor e respeito. Deus exige que nós respeitemos os representantes dele. É óbvio que as crianças e os adolescentes devem obedecer aos seus pais. Deus, de forma vívida e até mesmo horrível, mostrou seu desprazer com os que não cumprem a esse preceito. A esse respeito, Provérbios 30:17 adverte: Os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pintões d'água serão comidos. Colossenses 3:20 acrescenta: Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre aos seus pais, porque Deus gosta disso. A única exceção trata do caso em que os pais querem que os filhos façam alguma coisa contrária aos desejos de Deus. Nesses casos, como Pedro indica em Atos 5:29, devemos obedecer a Deus e não às pessoas. O que muitas vezes não se percebe nesse mandamento é que ele vai além do fato de crianças deverem obediência aos seus pais. Num contexto mais amplo, o que esse mandamento diz realmente é que devemos obedecer a toda a autoridade que Deus pôs acima de nós. Estudantes devem obedecer aos seus professores,
uma vez que Deus deu aos educadores a responsabilidade de educá-los, tornando-os cidadãos produtivos e informados, dentro de uma ordem social estabelecida. Da mesma forma, nós devemos obedecer aos nossos governantes. Como Jesus mesmo disse, nós devemos dar a César, isto é, ao governo, aquilo que pertence a César, e a Deus aquilo que pertence a Deus. Os cristãos têm responsabilidade com o seu governo. E isso vai desde pagar impostos e taxas até a assinatura de papéis para alistamento no exército. Também se refere ao respeito que devemos àqueles que têm por trabalho manter a lei e a ordem. O desrespeito, por exemplo, aos policiais não agrada a Deus. Tal preceito atinge também os governantes e servidores da polícia e da lei, pois eles também podem ser acusados de fazerem aquilo que desagrada ao Senhor. Isto não deve nos levar a desobedecê-los, porque Deus não quer que paguemos o mal com o mal, mas sim com o bem. No trabalho, nós devemos obedecer aos nossos chefes. Colossenses 3:22 diz: Escravos, nos dias de hoje poderíamos dizer empregados, escravos, em tudo obedeçam aos seus senhores humanos. Não obedeçam somente quando eles estão vigiando vocês, só para ganhar a aprovação deles, mas obedeçam com sinceridade, por causa do respeito que vocês devem ter pelo Senhor. Finalmente, o mesmo princípio se aplica aos líderes de uma congregação cristã, tal como está dito em Hebreus 13:17. Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, sabendo que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria, porque se eles fizerem o trabalho com tristeza, isso não ajudará vocês em nada. Deus deu aos líderes de sua igreja a responsabilidade de olhar pelas almas de sua gente. Como representantes de Deus, merecem o nosso respeito e obediência, já que eles, fielmente, ensinam a palavra de Deus. Em geral, nós honramos nossos superiores como representantes de Deus e prontamente a eles obedecemos em todas as coisas, nas quais Deus os colocou acima de nós. Quando vemos tudo aquilo que o quarto mandamento abrange, poderíamos dizer que sempre o cumprimos perfeitamente? O quinto mandamento é tradicionalmente traduzido como: Não matarás. No entanto, uma tradução mais acurada seria: Não assassinarás. Isso significa que nós não devemos, por temer e amar a Deus, ferir ou prejudicar fisicamente nosso próximo, mas ser seu amigo e ajudá-lo em suas necessidades. A distinção entre matar e assassinar é fundamental. Temos de entender muito bem a distinção entre matar e assassinar, especialmente no que se refere à guerra e à pena de morte, ou pena capital. Muitos líderes religiosos, piedosa mas erroneamente, argumentam que a pena de morte contraria esse mandamento. Aqui é onde a distinção entre matar e assassinar ganha importância. Sentenciar alguém a morrer na câmara de gás ou na cadeira elétrica, depois de um julgamento justo, é, sem dúvida, tirar a vida de uma pessoa, mas não é assassiná-la. É uma punição justa. Como está dito no Gênesis 9:6, Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o céu. a outra parte desse versículo Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. vai diretamente ao ponto central pelo qual Deus proíbe que alguém tire injustamente a vida de outrem. Adão e Eva foram criados sem pecado, à imagem de Deus. Entretanto, desde o momento da queda, o homem nasce pecaminoso e necessitando de perdão. O tempo do homem na terra é o seu tempo de graça, isso é,
o tempo para obter o perdão e refazer-se à imagem de Deus através da fé em Cristo Jesus. Somente Deus tem o direito de determinar qual será a duração desse tempo de graça. O assassinato encurta o tempo de graça do homem. Muitas pessoas, somente bem tarde na vida, tornam-se cristãos. Imaginem o que pode acontecer às suas almas caso sejam assassinadas antes de reconhecerem Cristo como seu Salvador. No caso das guerras, é preciso distinguir a guerra justa da injusta. É claro que, em ambos os casos, matar é a ordem. No entanto, se tratar de uma guerra injusta, como, por exemplo, no caso de um país atacar outro país para explorar suas riquezas ou aumentar seu território, então, neste caso, matar é o mesmo que assassinar. Por outro lado, se for uma guerra na qual os cidadãos são atacados ou ameaçados, então a terrível matança é um caso de autodefesa e é totalmente justificada. Uma coisa a mais. O fato de soldados lutarem e matarem numa guerra defensiva não lhes dá o direito de matar civis inocentes. Aí teremos assassinato. É desnecessário dizer que as melhores guerras são aquelas que nunca aconteceram. Existem ainda alguns conceitos relativos ao quinto mandamento e que merecem destaque. O primeiro refere-se à vingança. Devemos sempre lembrar que qualquer pecado cometido contra nós é, em última análise, um pecado contra Deus. Portanto, somente a Deus pertence a vingança. Deus, no entanto, na maioria das vezes, não se vinga diretamente, como, por exemplo, exterminando um malfeitor com um raio. Na maioria das vezes, Deus opera sua vingança através do governo. E, graças a Deus, nós ainda temos um governo que existe para punir as faltas cometidas. A questão é que tomar a lei nas nossas próprias mãos é muito errado. As duas citações que seguem deixam isso bem claro. Em Romanos 12:19 temos: Meus irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que o castigo de Deus faça isso. Porque as Escrituras Sagradas dizem: Eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. E, mais adiante, em Romanos 13:4, lê-se: Elas, as autoridades governamentais, estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas, se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. O quinto mandamento proíbe ainda o aborto. Embora muitos digam que a criança no útero materno não é um ser humano, a Bíblia nos diz que a vida de uma criança é sempre um presente de Deus. No Salmo 139:13, encontramos essa afirmação: Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. O suicídio e o abuso de drogas, que é um suicídio a prestações, também são pecados contra o quinto mandamento. A vida humana é uma prova de confiança de Deus e, por isso, não nos é permitido fazer tudo o que nos agrada e que possa pôr em risco essa dádiva divina. Por essa razão, infligir qualquer dano físico em outra pessoa é pecado contra esse mandamento. Nós vimos como se pode quebrar esse mandamento com um revólver, uma faca ou um soco. Mas nós também o quebramos quando odiamos alguém. 1 João 3,15 diz claramente: Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que um assassino não tem em si a vida eterna. Se vocês tiverem ódio por alguém no seu coração, por amor à sua alma imortal, confessem este ódio.
Deixem-no ao pé da cruz de Cristo, onde também este pecado foi redimido, e recebam a sua bênção para poderem dominar o ódio. O ódio é exatamente o oposto do que Deus quer. Vejamos o que está dito em Efésios 4:32. Sejam bons e delicados uns com os outros, e perdoem uns aos outros, como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. A forma como Martinho Lutero recapitulou esse preceito divino é a maneira perfeita para encerrarmos o assunto sobre o quinto mandamento. Nós devemos temer e amar a Deus de forma que, em vez de ferir ou prejudicar fisicamente o nosso próximo, nós sejamos seu amigo e o ajudemos em todas as suas necessidades. Para quebrar o quinto mandamento, nós não precisamos possuir um revólver ou ter estado num combate, ou mesmo ter lutado a socos. Basta que tenhamos feito tudo isso em pensamentos. E, aliás, assim agimos muitas vezes. A nossa revisão do sexto mandamento vai ser mais ou menos breve, uma vez que já preparamos um trabalho em separado sobre casamento e divórcio. O sexto mandamento diz textualmente: Não cometa adultério. Deus exige máxima consideração pela sua sagrada criação do sexo e do casamento. Isso significa que nós devemos temer e amar a Deus de forma a levarmos uma vida pura e decente, em palavras e ações, onde marido e mulher amem e respeitem um ao outro. Por definição, adultério significa que uma pessoa casada mantém intimidade sexual com outra que não é seu esposo ou esposa. Fornicação é o mesmo que adultério. A única diferença é que ocorre entre pessoas não casadas. Ambos são proibidos por esse mandamento. Perversões, como a homossexualidade e o lesbianismo, também são rigorosamente proibidos por Deus. Assim está dito em 1 Coríntios 6:9. Não herdarão o reino de Deus, nem efeminados, nem sodomitas. Deve-se notar que o sexto mandamento vai além de um ato de intimidade sexual, hoje designado pela expressão fazer amor. Esse mandamento determina pureza na vida, tanto em pensamentos, palavras, como em ações. Efésios 5, 3 e 4 diz: Já que vocês são o povo de Deus, não está certo que a imoralidade, a indecência ou a avareza sejam nem mesmo o assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Ao contrário, digam palavras de gratidão a Deus. O mesmo tema é abordado em 1 Coríntios 6, 18, 19 e 20. Fujam da imoralidade. Qualquer outro pecado que alguém cometer não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, pois Deus os comprou e pagou o preço. De acordo com as duas passagens anteriores, a ideia, muito comum hoje em dia, de que a intimidade sexual consentida entre dois adultos é perfeitamente correta, desde que nenhum deles saia magoado, é, no entanto, totalmente errada aos olhos de Deus. Deus também não aceita a ideia de que o homem possa ter uma vida sexual promíscua, enquanto a mulher não. Deus não tem dois padrões de julgamento, no que se refere à imoralidade. Tanto o homem quanto a mulher devem levar uma vida decente. Mateus 5:28 nos adverte: Quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já adulterou no seu coração.
Aqui fica claro que é possível cometer adultério sem estar fisicamente envolvido com outra pessoa. Todas as pessoas, mesmo aquelas que são inocentes no que se refere ao adultério ou à fornicação real, explícita, ainda assim podem quebrar o sexto mandamento de outras maneiras. Graças a Deus, nós temos um Salvador, que foi punido pelos nossos pecados de luxúria. Deus, por amor e através de Cristo, declarou-nos puros aos seus olhos. E agora, como seus seguidores, Ele nos conclama a termos uma vida pura em pensamento, palavra ou em ações. Dentro do casamento, Deus quer fidelidade recíproca, honra, amor e respeito entre marido e mulher. Isto é exatamente o que os noivos prometem um ao outro no seu juramento matrimonial. A seguir, vamos aos exercícios de revisão e reforço. Na parte anterior, nós vimos alguns dos 10 mandamentos. Novamente, queremos enfatizar que, dos 10 mandamentos, os últimos 7 referem-se ao tipo de relação que Deus exige que tenhamos com nosso semelhante. O 7º mandamento ensina: Não roube. Isto significa que, por temer e amar a Deus, nós não tomaremos, por meios desonestos, o dinheiro ou a propriedade do nosso próximo. Mas, ao contrário, nós o ajudaremos a melhorar e a proteger a sua propriedade e os seus negócios. Vejam o que diz a Escritura em Tiago 1:17. Tudo de bom que recebemos e tudo o que é perfeito vem do céu. Tudo isso vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ou seja, tudo o que uma pessoa possui foi-lhe dado por Deus. E Deus nos deu o 7º mandamento para proteger a sua dádiva, que é a propriedade, os bens de cada um. É triste, mas todos nós quebramos de muitas maneiras esse mandamento. A forma mais evidente de roubar dá-se quando alguém se apropria indevidamente de algo que não lhe pertence. Ampliando essa ideia, a Bíblia nos ensina que não é menos errado enganar os outros. Por exemplo, é pecado vender um carro para alguém que não entende de motores, sabendo-se que o dito carro só está bom de aparência, mas que a sua mecânica tem problemas. De um jeito bem simples, Levítico 19:11 nos diz: Não roube, não minta e não engane os outros. Jeremias 22:13 revela outro aspecto do que é roubar. Ai daquele que constrói a sua casa com injustiça e desonestidade, não pagando os salários dos seus vizinhos e fazendo que trabalhem de graça. Deus claramente diz que ele considera pecado fraudar o pagamento de impostos e taxas, pagar salários abaixo do preço de mercado, ou praticar qualquer tipo de comércio ilegal. Segundo Tessalonicenses 3:10, fala sobre outro aspecto. Quem não quer trabalhar, não coma. Deus usa o nosso trabalho para prover as nossas necessidades materiais. Uma pessoa que pode trabalhar, mas não quer, está rejeitando a vontade de Deus. Deus usa o nosso desempenho no emprego, juntamente com presentes ou heranças que recebemos, para nos dar posses. Normalmente, quando ficamos insatisfeitos com a forma como Deus nos dá coisas e tentamos ficar ricos rapidamente, é que arrumamos confusão. O que Deus quer que entendamos é que somos apenas administradores de tudo o que dizemos ser os nossos bens. E por esse motivo, nós devemos usar tudo o que nos foi confiado para a glória de Deus e benefício do nosso semelhante. Precisamos aqui lembrar o que diz o Salmo 24, versículo 1. Ao Deus eterno pertence o mundo e tudo o que nele existe.
Uma das razões pelas quais Deus nos deu posses é mencionada em Efésios 4, 28. Quem roubava, não roube mais. Porém, comece a trabalhar, a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Nós podemos nunca ter assaltado um banco ou surrupiado coisas em lojas. No entanto, se nós consideramos o fato de que ir para o trabalho e não desempenhar com afinco a nossa função é roubar nosso empregador, quem de nós pode honestamente dizer que nunca quebramos esse mandamento? Se fizesse um levantamento para ver qual dos 10 mandamentos é o mais frequentemente rompido, certamente o 8º estaria entre os primeiros colocados. Este é o mandamento que diz: Não dê testemunho falso contra ninguém. nós devemos temer e amar a Deus, e por isso não contar mentiras sobre o nosso próximo, atraiçoá-lo ou destratá-lo, mas sim defendê-lo, falar bem dele e interpretar as suas palavras e ações da melhor maneira possível. Deus nos fez responsáveis pela maneira como usamos as palavras. Contar mentiras ou espalhar calúnias não são normalmente punidos com prisão. Mas Deus diz, em Provérbios 19:5, que A falsa testemunha não poderá escapar do castigo. Tiago 4:11 nos ensina: Meus irmãos, não falem mal uns dos outros. este é o desejo do Senhor. Nós não devemos falar mal uns dos outros. Nós não devemos nem mesmo pensar mal uns dos outros. Zacarias 8:17 diz para nós: Não façam planos para prejudicar uns aos outros. Deus odeia toda a palavra saída de um coração cheio de más intenções, mesmo que sejam verdadeiras. Por exemplo, imaginem que certa noite vocês vejam um amigo seu saindo cambaleando de um bar. O que Deus quer que vocês façam é que guardem segredo sobre o fato e que, numa boa oportunidade, falem com o seu amigo, aconselhando-o e mostrando-lhe que a bebedeira é um pecado grave. Se ele se arrepender, vocês devem assegurar-lhe o perdão de Cristo. Nossa reação natural é a de fazer exatamente o contrário. Não falar nada para o nosso amigo e contar para a primeira pessoa que encontrarmos que nosso amigo estava bêbado. Assim é que a nossa natureza pecaminosa se regozija, destruindo a reputação de outras pessoas. É improvável que qualquer um de nós possa proclamar que cumpriu rigorosamente esse mandamento. É tão comum quebrar esse mandamento que todo mundo vai notar alguém que procure agir em conformidade com essa lei divina, alguém que adote uma atitude cheia de amor e caridade em relação aos seus semelhantes. E quando formos notados por esse ângulo, teremos uma excelente oportunidade para explicar que o nosso amor por Deus nos leva a amar o próximo por meio de nossas palavras. Os 9º e 10º mandamentos são similares, pois ambos falam sobre o pecado da cobiça. Cobiçar é desejar aquilo que não temos o direito de ter. O 9º mandamento diz: Não cobice a casa de outro homem. vocês devem temer e amar a Deus, a fim de não conspirarem para ficar com a herança ou a casa do seu próximo, ou obtê-las por falsos meios, mas, ao contrário, devem fazer o possível para ajudá-lo a manter seus bens. Deus nos fez responsáveis pelas nossas atitudes e nossos desejos. Ouçam o que nos diz 1 Timóteo 6, 8 a 10, descrevendo o que pode nos acontecer quando desejamos o que não nos pertence. Se temos comida e roupa, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em tentação e na armadilha de muitos desejos tolos e maus, que levam as pessoas para a desgraça e a destruição. Porque o amor ao dinheiro é fonte de todos os tipos de males. E alguns, por quererem tanto dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos.
As pessoas que fazem do dinheiro a coisa mais importante de suas vidas até podem ficar ricas, mas não conseguirão o que realmente mais desejam, isto é, uma felicidade duradoura, e nem tampouco vão obter aquilo de que mais precisam, a vida eterna. Isso é o que revelam as palavras de Jesus. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? O 10º mandamento é similar ao 9º. Não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. Isto significa que devemos temer e amar a Deus, de tal modo que não forcemos ou incitemos a mulher, os empregados ou os animais do nosso próximo a dele se afastarem. Ao contrário, devemos persuadi-los a permanecerem no seu lugar e a cumprirem o seu dever. E com isto, praticamente concluímos nosso estudo sobre os 10 mandamentos. Agora que já vimos e entendemos os 10 mandamentos detalhadamente, só resta a todos nós admitir uma coisa, que nós quebramos, muito mais do que uma vez, cada um deles. Antes, porém, de encerrarmos completamente o estudo dos 10 mandamentos, precisamos ainda discutir alguns pontos muito importantes. O mais importante de todos é saber por que Deus nos deu os 10 mandamentos. Se vocês fizerem essa pergunta, muitas pessoas lhes dirão que Deus nos deu estes mandamentos para servirem de uma espécie de livro de Deus sobre regras de conduta ou um guia. Certamente, esta é uma das razões. Outros lhes dirão que os 10 mandamentos são uma espécie de freio ou de rédea, como os de um cavalo, servindo para refrear o desejo dos homens de cometerem os piores pecados. Isto também é verdade. A razão principal, no entanto, para Deus nos dar os 10 mandamentos é de servirem de espelho, cuja imagem reflete nossos pecados. Quando olhamos para os 10 mandamentos, vemos que somos pecadores e que cada um dos 10 foi por nós quebrado. Os 10 mandamentos servem a um propósito útil. Somente quando reconhecemos que somos pecadores é que passamos a ter interesse em Cristo e no perdão dos nossos pecados, oferecido a nós em seu nome. As pessoas têm ainda uma outra concepção errada sobre os 10 mandamentos. Elas veem Deus como um treinador de futebol, no sentido de que ele fica satisfeito se nós tentarmos e seguirmos os mandamentos da melhor forma que pudermos. Feito isto, Deus não se zangará se nós quebrarmos um mandamento, já que estamos tentando cumpri-los. Isto não é certo. Jesus diz em Mateus 5:48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Tiago 2:10 diz a mesma coisa. Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Pensem nisto. Em vez de ficarem satisfeitos por estarem tentando fazer o melhor possível, Deus, na sua divina justiça, diz que basta um só pecado para nos lançar no inferno. Deus exige perfeição de nós, e Ele não está brincando. Deus nos diz assim, em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. E isto inclui a morte eterna no inferno. E ainda, em Gálatas 3:10, nós lemos: Todos os que não obedecem sempre a tudo o que está escrito no livro da lei estão debaixo da maldição de Deus. As perspectivas não são nada boas para a humanidade quando se consideram os seguintes fatos. A. Deus exige que sigamos perfeitamente os 10 mandamentos. B. Ele ameaça com a danação eterna quem não os cumpre. E C. Nós somos totalmente incapazes de cumprir qualquer um dos mandamentos. Referindo-se a esse último ponto, diz Isaías 64:5.
Todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas boas ações são como trapos sujos. E se ainda assim não estivermos convencidos de que somos pecadores, temos o ensinamento de Romanos 3, 23. Todos, e sem exceções, pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Ninguém, nem mesmo um cristão, pode observar com perfeição os 10 mandamentos. Vamos repetir essa informação, pois é muito importante. Ninguém, nem mesmo um cristão, pode observar com perfeição os 10 mandamentos. E como nós não conseguimos observar esses mandamentos perfeitamente, a única coisa que merecemos de Deus é a danação eterna. E é por essa razão que Paulo diz em Gálatas 3, 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Simplificando, isto quer dizer que aqueles que pretendem conquistar o céu, porque observaram os 10 mandamentos bastante bem, ao morrerem vão levar um choque pelo tipo de vida eterna que terão. Há somente um meio de sermos salvos. E não é através das boas obras que fazemos em nome de Deus. Mas, propriamente, é através da boa obra que Deus, através de Cristo, realizou por nós. No mesmo capítulo 3 de Gálatas, no 13º versículo, nós vemos não somente o que Cristo fez por nós, mas como Ele o fez. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, Cristo foi amaldiçoado por nós quando pendia da cruz. Nos livrou da maldição, nos redimiu, pagou por nós, imposta pela lei, a danação e o inferno. Assim, mais uma vez, nós vimos que Deus, na sua justiça, recebeu o pagamento pelos nossos pecados. No seu amor, Ele procedeu de forma a que nós não fôssemos condenados à danação eterna. Em nosso lugar, Ele puniu seu único filho, Jesus, que carregou sobre si mesmo a maldição dos nossos pecados. Resumindo, após um exame da nossa situação frente aos 10 mandamentos, nós nos vimos como pecadores, condenados e perdidos. Jesus, entretanto, cumpriu os mandamentos por nós e morreu por nossos pecados. Procederemos agora aos exercícios de reforço e revisão.